Bom, vamos tentar aqui fazer o trabalho das respostas dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece. E nós começamos aqui por um companheiro ou companheira que fez a seguinte pergunta depois de algumas considerações. Qual a relação atômica vibracional desta evolução via purificação moral metabólica, na qual este quantum fotônico é o input para esta evolução energética do que chamamos de espírito? Ele deve ter uma área de atuação bem específica, né? Mas o que a gente vai lembrar a partir da questão dele? Não, eu entendi o contexto todo. Aí eu só li a pergunta para a gente poder fazer um trabalho aqui. O Livro dos Espíritos apresenta uma questão em que ele fala assim que nós intelectualizamos a matéria, o espírito intelectualiza a matéria. Se a gente for remontar aquela base do triângulo de forças que resume o universo, Deus, Espírito e Matéria, nós vamos ver o seguinte: Deus, o Criador, tem criado uma fonte que nós estudamos com Kardec, os atributos dessa fonte de Deus, o Criador. A gente não estuda a intimidade do Criador, porque o relativo não compreende o absoluto. E nós estamos no plano da relatividade em termos de evolução. Quanto mais evoluímos, dizem os espíritos, mais desenvolvemos um sentido que ainda nos falta para compreender aquilo que foge à nossa área de atuação, que ainda é material. Então a gente nota, até na questão apresentada, que é como se a matéria tivesse uma prevalência sobre nós. Na verdade, a matéria é consequência. Quando os espíritos dizem que o espírito intelectualiza a matéria, eles estão dizendo o seguinte: quando eu pego um pincel e vou ali e escrevo uma equação inteligentíssima de matemática, que é um resumo de alguma coisa aí, a pessoa fala assim: nossa, que pincel inteligente. O outro vai falar assim: não, é o braço que movimentou para ele escrever isso. Outro vai falar assim: não, é aquele elemento que pensa. E um outro vai falar assim: é o espírito que movimenta essa engrenagem que se chama corpo nele, que tem o braço, que usou o pincel, que é um instrumento. Foi isso que Allan Kardec fez nas suas pesquisas. Ele foi descobrindo que não era necessário tocar dedinho de pessoas que estivessem reunidas em torno da mesa, que existiam pessoas que eram mais energéticas do que outras, e aí se desenvolveram aquelas cestas, pranchetas menores, tocava levemente uma, duas ou três pessoas e ela passava a escrever. Depois ele descobriu que bastava pôr o lápis na mão da pessoa, porque a pessoa ficava mediunizada. E aí foi descobrindo que era o espírito que atuava, descobriu as forças, está lá no Livro dos Médiuns. Com relação a esse processo que ele pergunta aqui de metabólico, quantum, fotônico, essa evolução energética, quando eu acho que a pessoa tentou dizer assim, nós vamos evoluir essa matéria que está aqui, porque eu toquei nesse assunto. Quando o espírito evolui, ele fica seletivo. Como é que a gente vai entender isso de forma prática? Sabe aquela hora que as pessoas tentam te agredir, te ferir, e que você fica muito sentido, e chora, ou fica bravo, raivoso, fala assim: eu preciso responder, e quer vingar? Isso é um padrão. Existe o do outro que sofre isso tudo, ele fala assim: a pessoa está com problema, eu consigo compreender o desespero dela, por isso que ela está reagindo assim. Vou fazer o seguinte: eu vou orar, e eu já sei quem pode ajudá-la, sem que ela saiba que sou eu. E vai nos bastidores da vida, faz o trabalho. A pessoa só vai saber daquilo depois que desencarnar. Vocês entenderam o padrão? Uma caminha para a síntese, a outra é prolixa, a outra está perdida ainda no que a gente chama de ego, e que é a manifestação da personalidade. Eu sou o Wagner é importante. O Wagner é um detalhe nessa conjugação de forças, porque já existiram outros nomes, outras personalidades. O importante delas é a essência. Então, se eu for focar na matéria, eu vou achar que a matéria... Aí eu vou ficar como os monistas lá que pensam com o Pietro Baldi. O espírito se origina da matéria. Mas não é isso. A matéria é o ponto de despertamento das potências espirituais. Essa vinculação com a matéria faz dela um elemento
transitoriamente como atividade, que é essa intelectualização. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando pensar, refletir sobre isso? Porque se eu pensar, Deus, tudo bem, espírito é a potência que coagula a matéria. E a matéria é passiva de coagulação. Na origem da matéria é fluido cósmico ou universal. Ela tem diferenciação? Sim. O que faz a diferenciação? Forças do espírito. Então, o fluido cósmico, que está espaço no universo, a gente absorve ele como se fosse oxigênio. Pensa, e aí o André Luiz fala assim, aí você imprime nesse fluido que você saca do universo, da criação, que é a emanação de Deus. Você saca disso e você imprime ali o raio do desejo, o raio da emoção. Ou seja, você diferenciou o fluido cósmico que tinha uma expressão original que era neutra. Vamos falar neutra para a gente poder entender, não complicar muito, né? Porque no mundo aqui ele já tem uma peculiaridade. Mas vamos considerar que ela é neutra. E aí eu vou imprimir as minhas características, raio do desejo, raio da emoção. Quando eu faço isso, eu dou para ele um peso e uma direção. Então, aquele fluido cósmico, ele está diferenciado em mim. E eu emito como uma carga. Aí ele sai com um direcionamento. Ele vai, por exemplo, ira de uma pessoa. Eu mandei um dardo para ela. Eu usei aquilo que é de Deus, só que eu distorci. E eu mandei com um raio negativo. Só que antes de ir para a pessoa, ele fez o quê? Ele saiu de mim. Então ele me pregnou. Eu mandei um raio que fala do que eu sou. Primeiro ele sou eu. E ele foi. Aí vai para outra casa, só para não deixar o pessoal com medo. Aí perguntaram para o Chico assim, o mal feito existe? O mal feito é isso. Magia é pensamento. A gente pode usar vela, o que quiser. Riscar ponto. Mas é a mente. A mente invocando forças daquela natureza. Isso é magia. Então a pessoa está lá e eu mando um raio para ela. Só que ela está cumprindo o seu dever. Eu que interpretei mal a pessoa porque eu estou com um problema sério de aceitação de mim mesmo, das minhas coisas. E aí eu mandei o raio. Entrou? Não. Aí perguntaram para o Chico, existe mal feito? Ele falou assim, se a parede da casa tiver buraco, a pedra entra. Lei de causa e efeito. Eu não cuidei, eu sou vítima. Isso se estuda na medicina, está falando de homeopatia. O que é uma invasão virótica bacteriana? A energia está em baixa, o elemento não está se alimentando bem, não está dormindo bem, não está se cuidando bem. Tem buraco. Entra. Não é? Isso é lei da vida. A cada um segundo as próprias obras. Eu não me cuidei, estou entregue. Água parada. Foco pestilencial. Então, a gente tem que ver essa proposta. Eu estou tentando aqui criar reflexões para a pessoa própria deduzir o que ela quis perguntar ou saber com a linguagem que ela usou, né? Que é uma linguagem mais técnica. Então, eu digo assim, nós influenciamos aquilo que a gente usa para poder se manifestar, porque o espírito não é do mundo material como o nosso, mas para ele estar nesse mundo, ele precisa desse tipo de matéria. Então, quando Allan Kardec codifica, ou ele organiza o Livro dos Médiuns, ele mostra que quando o espírito entra no nosso mundo, todas as manifestações dessa ordem são chamadas de efeito físico, porque todo mundo vai ver. Ele tem que ser revestido do material peculiar ao nosso mundo. Mas é o ectoplasma. Isso está na intimidade da célula. Ecto é exteriorizável. Plasma é aquilo que nós temos em abundância no corpo, principalmente nas células. As células nervosas têm um contingente especial que favorece esse tipo de materialização. Então, é material da Terra. Por isso que quando os espíritos se referem a detectar mundo espiritual, se não tiver ectoplasma, não capta imagem, não capta som. Tem que ter o material humano. Porque é o material humano que vai dar uma espécie de veste para aquilo que está em outra dimensão. Não sei se deu uma ideia, mas a gente não pode ver a matéria senão como o elemento, é o laço que prende o espírito.
Dentro desse conceito kardeciano, a gente entende que o laço que prende o espírito é o elemento que vai fazer com que o espírito se inflame de recursos para poder sublimar, para poder desativar, desamarrar esse laço. Tem uma ideia? Todo o processo reencarnatório, sempre que a gente tem uma nova reencarnação, se a gente pudesse ouvir Ladotas, falaria assim: é mais uma tentativa de você não precisar ficar reencarnando tanto. Aproveita essa. Vocês entenderam? É isso que a gente faz com a matéria. A gente vai fazer primeiro com a reencarnação, que é um condicionamento fechado, difícil. Realmente é pesado. A nossa memória vira nada. Memória de espírito vira nada. A gente tem uma intuição, vem aquelas ideias assim, mesmo assim, tem hora que você não consegue nem decodificar, nem se explicar para as pessoas, né? Todo mundo vive isso. Mas o propósito é esse. Você vai condicionar, você começa a se espiritualizar, vai afrouxando isso e vai ficando mais fácil depois. Qual que é a tendência do espírito que evolui muito? Ter memória. Ter memória. E ele começa a ter interação em memória. Então eu falo assim, por que essa sua genialidade? Porque flui melhor. A matéria não me prende tanto mais. Eu consigo neutralizar o poder dela sobre mim. Porque a gente tem um corpo, mas a gente tem todo um sistema de vida, que é esse nosso, que faz assim, ó, para ficar bem denso. Por isso que nós nos influenciamos. O que é difícil para uma criatura? Não é só lidar com ela, não. Mas ela lida com o que ela tem por dentro, nas conexões que ela faz com pessoas e situações. Por isso que não tem bala perdida. A pessoa é atraída magneticamente por uma situação tal. Por um acidente. Então não tem bala perdida. Bala perdida é para ateu. O camarada faz loucura lá em cima. Mas quem que entra na órbita dele? Quem deve à lei. Ele é atraído. Tem gente que fica achando que é espírito que fala assim, vai lá, passa naquela rua. Espírito tenta fazer isso mesmo. Espírito fala assim, suicida, suicida. Eles fazem isso. Mas a pessoa ela gravita, tudo na vida é gravitação. Então ela vai se sentindo atraída por essa ou por aquela órbita. Então a gente vê isso no micro, no macro e nos seres humanos. Tudo é gravitação no universo. Quando a gente define um padrão melhor por dentro, muda a rota. Quer vida nova? Muda por dentro. Por fora não adianta. Comprar roupa, comprar nova casa, comprar novo carro, não muda a vida. O que muda é a vibração. Mudou a forma de pensar, desamarrou de algumas coisas que estavam pegando, aí a pessoa muda. Então, assim, a gente faz essa reflexão como uma tentativa de criar ambiência para a pessoa entender o que ela quis perguntar aqui. Eu espero que eu tenha criado algum recurso para isso. Né? Mais alguma coisa? Quem quiser perguntar, pode levantar o dedo e falar, viu, gente? Tá, todo mundo sabe aqui do assunto. Ou medroso, né? Eu tenho uma curiosidade, e acho que é a curiosidade de muita gente. Porque quando você recebeu o teu primeiro livro, como foi a aproximação do espírito, como que ele se faz a adequação e você a sua adequação para receber aquela obra, se há uma supervisão de algum outro espírito, até que ela venha para que a gente possa entender. Gostaria de saber esse processo. Vamos contar. O trato com a mediunidade começou muito cedo, porque na minha casa meu pai tinha uma mediunidade atormentada, então ele recebia espírito, e a gente não conhecia espiritismo. E era um horror. Minha mãe tinha que dar conta daquilo e aconteciam umas coisas complexas. E antes de ele chegar, porque ele tinha problemas com o alcoolismo, essas coisas todas, antes de chegar, eu tinha 8 para 9 anos, comecei a ver espírito chegar, deformado. E eu tinha muito medo, muito medo. Aí começou com visão e audição. E eu ia tentar gritar minha mãe. Antes de eu gritar, chamar, eles faziam sons horríveis. E aí eu cobria a cabeça, e quanto mais eu cobria, mais aquilo aparecia para mim. Eu dormia de medo. Aí esse período passou. Meu pai teve outro caminho e tal. E eu comecei a ter, de vez em quando, assim, umas visões. Aí tudo ficou mais leve. Depois desses episódios do meu pai, tudo ficou mais leve, porque ele tinha muita obsessão. E aí eu comecei a ver umas coisas, às vezes luzes,
às vezes uma senhora que aparecia. E eu falava com a minha mãe, eu falava assim, você está tendo muito pesadelo, você está tendo muito pesadelo. Ela não entendia também, né? Até que, em torno dos 17 anos, quase 17 anos, eu fui visitar minha madrinha, a irmã da minha avó, e ela estava muito doente de artrite, e ela já tinha começado a ir num centro espírita fazer tratamento espiritual para a questão de saúde dela, e ela tinha se convertido ao espiritismo. E ela estava fazendo o evangelho no lar, e ela me convidou, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de doutrina espírita, e ela então viu que eu interessei, achei fantástico aquilo, e ela começou a me presentear com os livros de Kardec. O livro dos Espíritos, Evangelho, ela me dando um livro, há tempos ela me dá um livro. Eu comecei a ler. Eu fiquei uns 2 anos assim, lendo. Me deu a obra de André Luiz, depois de Kardec, ela me deu a obra de André Luiz. Aí comecei a ler. E não ia no centro, não conhecia centro, assim. Ela até me chamou, fui uma vez, assim, achei estranho, o moço estava fazendo uma palestra, não entendi nada, fui embora. E não fui mais. Até que um dia, uns quase 2 anos, uma amiga me chamou para fazer campanha do Quilo. Era amiga da minha irmã. E eu fui. Aí eu adorei. Né? Muito jovem. E aí pronto. Comecei pela campanha do Quilo. Da campanha do Quilo eu cheguei na Mocidade. Os meninos chamaram para a Mocidade. Fui para a Mocidade e conheci as reuniões públicas de um outro grupo espírita, chamado Bezerra de Menezes. E aí apaixonei. Aí fiquei. Aí pronto. Fiquei 10 anos nessa casa. E liderei Mocidade, dirigi reunião, e já fazia de tudo. Aí eu já fiz conexão com outras casas espíritas. Fui estudar com o seu Honório no Grupo Emmanuel. E aí comecei a conviver com essa turma toda. Fui para a União Espírita Mineira, nas atividades, que é a federativa. E depois fui fazer um trabalho num centro que ficava, chama Irmão Alcione, que é por causa do livro Renúncia. E esse centro ficava num lugar muito perigoso de Belo Horizonte, que era uma grande favela, Alto do Veracruz. E era perigosíssimo, assim, um lugar... E era tão pobre, tão humilde. E a gente começou a fazer um trabalho lá. Aí eu fui desligando do Bezerra e centralizei no Irmão Alcione. E no Bezerra, quando eu fui para o Bezerra, eu fui fazer uma consulta, porque lá tinha o atendimento fraterno. Na época, era com um médium incorporado. Isso existia ainda, né? Hoje não existe mais. Quer dizer, pode até existir, mas é mais raro. E eu fui lá e eu tinha aquelas coisas, ficava zonzo, às vezes eu ouvia, e me sentia estranho. E na hora que eu sentei, ele ficava do lado de uma médium, que eu também conhecia ali, e que ela era médium vidente. E ela dava suporte para ele como uma pessoa que incorporava espírito. Então esse espírito pegou minha mão e falou assim, nossa, mediunidade à flor da pele. Aí eu achei engraçado aquilo. E aí ele pegou na minha mão, porque eu não tinha ainda, quando eu fui para o Bezerra, eu não tinha formação doutrinária. Aí eu só li os livros, mas né, estava entendendo ainda os assuntos. Ele pegou na minha mão e falou assim, vamos lá no seu quarto. Quando ele falou, vamos no seu quarto, eu fui. Eu achei estranho, porque eu fui. E eles conversavam lá na reunião, e para mim estava quilômetros de distância. Eu ouvia como se eu estivesse num fio de telefone. E eu fui no meu quarto. E ele pegou, olhou a minha casa. Aconteceu uma coisa curiosa lá. Eu vi meu irmão dormindo, e aí voltei e achei estranho aquilo, né? Na verdade, era desdobramento. E eu peguei e falei... Depois eu comentei, meu irmão ficou com medo, estava dormindo, ficou com medo, porque dizia ele que a cama pulou nesse horário. Eu acho que espiritualmente ele deve sair do corpo, deve ter percebido alguma coisa. Ele falou que a cama pulou e ele saiu correndo do quarto. Foi o dia que eu fui no centro e eles não sabiam. Eu achei curioso o assunto. Aí tudo bem, entrosei no centro, comecei primeiro numa reunião que era de estudo, chamava Irmã Sheila, e eles tinham outros médios, e eles falavam assim, põe papel para ele, papel e lápis. E eu morrendo de vergonha. Estava começando, ainda estudando, né? Aí um dia, uma força que eu não conseguia dominar tomou meu braço, mas doía tanto, porque eu resistia. Doía, mas é dor, de doer, de quase falar assim, ai! Né? Uma dor muito grande, porque eu estava resistindo. O braço tinha impulso e eu resistia. Eles tiveram que fazer isso, né, para demover o racionalismo, né? E aí, nesse dia, tinha papel e lápis, eu peguei o papel e lápis,
eu lembro até hoje, foi dia 24 de setembro de 1984. Aí, e vinha um impulso, eu não sabia nada, não vinha nenhuma ideia do que era, mas saiu um texto falando sobre amor. Aí assinou e tal. E eram aos arrancos. Mas eu tinha mais vergonha de quem estava me assistindo, porque era um estudo em grupo, então tinha as pessoas ao redor. Eu tinha mais vergonha daquilo do que propriamente da questão ali do braço, né? E aí as médias, as senhoras, todas assim, todas enternecidas olhando, eu começava a psicografar e eu morrendo de vergonha, ficava vermelho, suava e o negócio vinha. Então foi um processo mais mecânico, que doeu demais, precisou de muita dor para eu ceder. Aí eu fui cedendo, escrevia e eu não sabia mesmo o que estava escrito. Aí começou assim. Na segunda já foi mais fácil, né? Doeu menos. E aí começou. Eu fiquei assim uns 2 anos, até que um dia eu fui para... só para criar um contexto, assim, para entender como é que é mediunidade, porque você também alivia muita gente que passa pelas coisas e não sabe entender. Aí já tinha 2 anos que eu estava psicografando, exercitando a psicografia nas reuniões que eram para isso. E aí eles me chamaram para frequentar a reunião de desobsessão da casa, que eu já estava muito integrado à casa, trabalhador, ia para as tarefas, ia para a mocidade, participava de reunião pública. E aí o senhor, que era um português, ele que dirigiu, disse, irmão Wagner, venha para a reunião de quarta-feira. Então eu comecei a frequentar. Logo no início, eu lembro que um dia, indo para a reunião já regular, eu passei muito mal. Aí eu tive diarreia, vômito, e fiquei muito ruim de um dia para o outro. Eu não sabia explicar por quê. Eu estava na casa de uma amiga, que era feriado, e falei com ela assim, mas eu vou assim mesmo, porque eu assumi compromisso, eu não vou deixar o compromisso, porque eu estou passando mal. Aí procurei melhorar o possível e fui. Quando eu cheguei lá, eu pedi para o dirigente, falei, se eu podia me dar um passe antes, que eu passei mal o dia inteiro, e eu não quis falhar da reunião e tal. Aí foi ele, uma das médiuns da casa. Quando ele foi me dar o passe, a sensação que eu tinha é que eu afoguei dentro de mim. Eu sumi. Eu sumia e voltava. Eu sumia e voltava. Era um negócio louco. E eu voltava assim, socorro, eu estou sumindo. Mas quando eu sumia, acho que eu não vi, mas ao que eu entendi da conversa, manifestou alguém. Eu desaparecia como personalidade e o espírito deve ter falado. E quando eu voltava, eu pedia socorro, 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 não sei o que está me acontecendo, eu estou sumindo. E eles dando passe. E eles com aquelas caras lindas, ai, que lindo. E eu desesperado no negócio, né? E eles deram o passe. Aí, nesse dia, começou a psicofonia. Foi assim, dessa forma inesperada e essa coisa mais esquisita do mundo. E aí, aí me colocaram à mesa, assentado à mesa, e eu fui devagar, muito racional, né? Muito controlador, morrendo de medo, aí senti aqueles impulsos, mas eles tiveram maior paciência. E assim começou. Dessa casa até a outra que eu falei, levou muito tempo. Aí eu comecei a fazer receituário mediúnico com a equipe do Dr. Bezerra e psicografando muitas páginas, mensagens, vinha de tudo. Parece que eu era assim, um entra e sai de espírito. Foi um período de muita experimentação, muita mesmo. Então é muito curioso porque eu acho que no tempo, eu fui entender com o seu Honório, com o pessoal que entende de mediunidade, de doutrina, que era para criar maleabilidade. O médium precisa ser testado por muito tipo de vibração de espírito para ele poder aprender a ler vibração e para ele ficar mais maleável. Maleabilidade é extraordinário para o médium, quando ele consegue isso, porque ele vai ficando mais suscetível de influência do espírito, com a sua natureza, com o seu estilo, com a sua forma. E isso é do estudo mediúnico mesmo. E aí aconteceu, e quanto mais eu prestava serviço, mais aquilo acontecia. Isso foram anos, né? Então eu juntei 10 anos de trabalhos, e aí os espíritos falaram que tinha que eliminar, porque era o trato, né? O Chico julgou 4 anos de psicografia fora, ele que era missionário, né? Então eu joguei 10 anos de trabalho. Foi enterrado numa cisterna que estava sendo tapada, joguei tudo lá e ficou por isso mesmo. Porque a gente vai juntando, né? Depois disso, foi que eu já estava em Mário Campos, já tinha estudado o Evangelho, doutrina com Honório, por 6 anos no Grupo Emmanuel, já andava atrás dele, tudo, só não tinha intimidade ainda. Foi quando
eu fui para Mário Campos, fundamos um grupo espírita fora de Belo Horizonte, um lugar muito necessitado. Fizemos um trabalho lá, já tem 26 anos. E quando eu fui para lá, é que os espíritos falaram assim, agora nós vamos produzir livro. Aqui é o lugar. Ou seja, eu estava com um trabalho mais tranquilo, meio horário, fora de Belo Horizonte, com disponibilidade, que eu usava para poder visitar gente doente, cuidar dos meninos, e ajudar, e aquelas coisas todas que a gente começa a fazer, né, na periferia. E aí eles falaram assim, agora você vai ficar disponível para livro, nós vamos formar livro. E aí eu gelei, né? Aí começou. Primeiro um livro de mensagens, diversos espíritos, né, que não foi publicado. Na verdade, eu entendi que era um esboço, um esforço. Por isso que a gente tem que entender as coisas, porque tem médico que é muito apressado, quer publicar tudo. Eu tive livro que eu não publiquei, né? Então, esse primeiro não foi publicado, e ele era um livro todo organizado, mas não foi publicado. Aí, passei para o segundo chama Espírito e Verdade. Aí já era Emmanuel. Aí eu fui no Chico. Sem pedir licença para ninguém, fui com os amigos no Chico. Aí eu consegui falar com o Chico. Eu tinha uma amiga que era esposa do juiz de Uberaba, e ela era amiga de infância, espírita. Ela me colocou dentro da casa do Chico. E eu consegui conversar com o Chico. Aí o Chico me orientou, tirou da minha cabeça que aquilo era obsessão. E ele falou do Emmanuel, falou, né, do compromisso e outras coisas lá que são de foro íntimo, né? Então, ele orientou a gente. E aí eu fiquei mais destemido. Comecei a receber outras obras. E eu ficava apertado, porque assim, no dia você recebe um capítulo, você sabe do capítulo, mas o que é amanhã? Você não sabe. Realmente não sabe. O médium não sabe, ele passa aperto. Não é uma obra assim que você criou, que você vai desenvolvendo e escrevendo. Aquele dia é aquilo. E você não sabe onde é que vai. O dia seguinte é o quê? Então, aí eu já estava conversando com o seu Honório. Quando eu apresentei a primeira obra para ele, ele ficou em torno de 2 anos com a obra. O dia que eu liguei para ele, eu falei assim, e aí, seu Honório? Com medo dele, né? O senhor leu o livro e ele falou assim, é coerente. A única coisa que ele falou, é coerente. O homem é danado. Mas tem que fazer isso mesmo, né? Vai fantasiar o pavão? Não dá, né? Então, esperei. Ele falou assim, vem conversar comigo. Aí, depois de 6 meses que eu fui conversar com ele. Aí ele quis saber dos outros trabalhos que eu estava fazendo. Aí ele começou a acompanhar. Aí eu já tinha ido no Chico. Aí eu contei para ele a experiência do Chico. Ele falou assim, então tá, nós vamos começar a preparar esse material para publicação. Só que agora você vai lá no Chico, em meu nome, em nome da União Espírita Mineira, porque ele era diretor de unificação, e você vai perguntar sobre a conveniência de publicar ou não. Eu falei, então tá. Aí fui lá, em nome dele. Aí o Chico, nesse dia o Chico foi em público, não pude ir na casa, né? O Eurípides não cedeu, minha amiga já não estava lá mais, o juiz já tinha mudado, né? Que ela conseguia fácil. Mas não consegui ir na casa, mas a amiga que cuidava do Chico, a Donda, falou assim, vem no grupo que hoje ele vai. E ninguém sabia, porque o Chico andava muito doente e o pessoal não tinha acesso. Ele hoje vai no grupo, então você espera lá que você vai conversar com ele. Aí ela até tirou uma foto para mim, foi muito generosa. E eu conversei com o Chico, debrucei na mesa, apesar de todo o cordão, e aí estava com os livros na mão em boneca, né? Ele pôs a mão, olhou para mim. Quem, meu filho? Seu Honório Abreu. Ah! E o Peralva, tá bom? Porque ele era muito amigo do Peralva também, Martins Peralva. Ah, o Peralva tá lá na luta dele, doentinho. Aí ele pôs a mão no livro assim, fechou o olho. Eu falei, ai, meu Deus. Aquele 1 minuto parecia uma eternidade. Eu falei, vai falar que eu estou obsidiado. Eu estava com receio mesmo. Aí o filho dele estava casado nessa época com uma mulher que chama Cristine, uma loura, que depois roubou tudo que ele tinha e foi embora. Aí ela olhou para mim e falou assim, o livro de Emmanuel já está publicado? Eu falei, não, ainda não. Aí o Chico voltou, deu um sorriso e falou assim, fala pro Honório, fala pro Peralva que eu estou muito satisfeito. Que eu estou muito satisfeito. E fala para eles só passarem os olhos. Mas olha, é só para passar os olhos. Falou assim.
Estou contando do jeito que foi. Aí pegou minha mão, beijei a mão dele e fiquei estatalado assim. Aí a resposta foi muito, né? Então eu saí de lá meio assim. Aí veio o filho dele, anda. Eu falei assim, sim, senhor. Foi embora. Aí os outros amigos passaram também para cumprimentar o Chico e tal, fomos embora. E aí levamos para a União Espírita Mineira. Quando eles foram produzir o primeiro livro e o segundo, lançaram dois, um de diversos autores que foram espíritas e que chamam Evangelho e Rede Vivo, e um que chama Espírito e Verdade. A União preparou os dois para lançar. Era ano de 99 para 2000. E aí a União falou assim, agora o vice-presidente da União, que é o Marival Veloso, que foi amigo do Chico, porque ele morava em Uberaba, conviveu com o Chico, o Marival vai lá com a boneca do livro para ver a última palavra do Chico. Aí ele foi, o Chico recebeu, deixou o livro, e o filho do Chico falou assim, olha o que é a ironia do destino, né? Quem não queria teve que dar a resposta do pai. O filho falou assim, não, meu pai vai analisar e depois ele te dá a resposta. E eles são muito amigos, né? Aí tá lá na União Espírita Mineira, dias depois, a ligação do filho do Chico dizendo assim, meu pai autorizou a publicação. Meu pai autorizou a publicação. Eu estou assim, engraçado, né? Quem menos queria é que teve que dar a resposta do pai, né? Não é por acaso, né, gente? Aí a União publicou o livro, com essa chancela do Chico Xavier, porque foi consultado, né? Então muita gente achou estranho, né? Achou ruim. Porque a mentalidade espírita ainda é pequena, né, gente? Então, assim, ninguém pode receber Chico, ninguém pode receber Emmanuel, ninguém pode... Só o Divaldo recebe Bezerra. Existe essa bobajada, né? Como se os espíritos estivessem escravizados a uma personalidade. Não existe isso. Então, esse tipo de preconceito ainda vige. Então, foi essa história, né? E acabou que nós produzimos vários livros. Saímos dos livros filosóficos, de abordagem filosófica, e começamos uma obra. Aí, depois de um tempo, já tinham 5 livros publicados, de temas variados, de autores variados, quando tinha do Dr. Bezerra, tinha do Emmanuel, tinha até um livro científico que chama Evolução e Vida, que é do Leão e André Luiz. Eles fizeram uma parceria, porque o seu Leão já tinha desencarnado, e ele estudava evolução em cima da obra de André Luiz. Aí juntou com André Luiz e veio trazer uma contribuição, que a obra ela é imbricada com Evolução em Dois Mundos. É um livro até meio desafiador para muita gente. Para mim também, mas tudo bem. Pelo cunho de ciência, de filosofia profunda que tem nele. É um livreto, mas aí foi um desafio, mas foi bom. Foi bom, porque vai mostrando a capacidade da gente. E eu ficava impressionada, porque se com esses livros eu me sentia assim, eu concentrava, parecia que eu estava guardada em um lugar, e eu não sabia, tinha hora que eu achava que o texto estava horroroso, quando eu ia ler estava maravilhoso. Assim, uma coisa, você não tem consciência. Eu não sei encadeamento das palavras. Às vezes você tem a ideia do que o espírito está abordando, mas você não sabe discorrer sobre aquilo, como que está a página. E quando você vai ler, você tem uma surpresa. É o que eles chamam de semiconsciente, né? Você tem ideia do todo, mas você não tem ideia precisa. E eles começaram a trabalhar muito assim comigo, até que chegou um espírito que era irmão do Honório e que criou um pseudônimo para preservar a família, essas coisas todas. Foi sugestão dele próprio, da própria família, mas ele tinha trazido tudo com o nome original, e que é a desencarnação de um espírita e como que ele chegou no além, tendo trabalhado pela doutrina espírita. E aí é o Em Novos Horizontes, né? O livro conta da colônia de Belo Horizonte, que a gente não conhecia. É curioso porque o ano de 2001 eu psicografei 3 livros de João Lúcio, tudo num ano só. Era um mês para cada livro. E ele me deu um fôlego, psicografou o segundo. Me deu um fôlego, psicografou o terceiro. Todos de 2001. Eu falo que é uma trilogia. Então, Em Novos Horizontes, Nos Escaninhos da Alma e Intercâmbio da Luz. Cada um com foco. O primeiro é a revelação espiritual para quem desencarnou sendo espírita. O segundo é ele indo no hospital onde ele trabalhou, psiquiátrico espírita, e observando o hospital como espírito. E ele vai falar dos dramas, dos problemas, da mecânica do hospital. Eu nunca tinha ido nesse hospital. Ele descreveu a mecânica. O bom é que a gente recebe retorno como médium, porque assim,
eu não sabia, eu não sei o que é o amanhã, o que é o dia de amanhã, como é que o livro vai acabar, como é que o livro vai começar, como é que o livro vai desenvolver. São muitas personagens. Você não sabe, é muita conexão que o livro faz. Uma pessoa não tem essa cabeça. Isso prova pra gente mesmo. Então, assim, é um impacto porque todo dia é um desafio. Você fala assim, ai meu Deus, vai sair? Vai continuar? E continua, né? E ele produziu 6 livros assim. Então, os primeiros 3 foram em 2001. O mais gratificante dessas 3 primeiras obras, que vai falar sobre Novos Horizontes, qual que é a história de Belo Horizonte com o Evangelho, de onde vinha, ele revela isso tudo. No terceiro livro, fecha toda a revelação sobre a colônia de Belo Horizonte, que é ligada ao Ave Cristo. Quando o Arnaldo Rocha, que foi o confidente do Chico, já velhinho, eu não tinha intimidade com ele, quando o Honório pôs na mão dele o terceiro livro, que ele leu o primeiro, o segundo, quando veio o terceiro, com todos os dados da colônia em Novos Horizontes, de onde ela veio, o Arnaldo fez um escarcéu no lançamento do livro. Ele tinha conversado com a diretoria da União Espírita Mineira e contou uma coisa que ele guardava há 24 anos, naquela data. Ele falou, guarda isso há 24 anos. Nem para minha filha eu contei. Ainda falou assim, porque eu não sou chiquista, eu sou espírita. Fiz até de propósito, porque o povo perde o caráter para fantasiar o Chico, né? E ele não, ele é espírita. Eu não sou chiquista, mas eu duvido que alguém tenha amado mais o Chico, com lealdade. É impressionante. Aí o Arnaldo sentou com a gente e o Honório satisfeito, pôs aqui os braços assim, olhando. Porque é chancela moral, espiritual sobre uma obra. Aí ele virou e falou assim, resumo, meu filho, uma das últimas vezes que eu fui na casa de Gustuzura em Uberaba, porque eu não aguentava aquilo que estava lá na casa dele, não preciso nem dizer o que é, né? Ele não conformava daqueles invasores que tomaram conta da vida do Chico, né? Não importa o nome que dê. Ah, sou adotivo, sou não sei o quê, não sei o quê. Ele não aguentava, porque o Chico amava demais o Arnaldo para ver tanta canalice em torno dele. O meu filho, eu quase saí no tapa com aquele elemento. Quando Gustuzura foi lá fora, ele ouviu o burburinho, porque eu ia bater naquele camarada. Ou eu ia apanhar, ou ele ia apanhar. Arnaldo Rocha era filho do Bigode. Preto no branco. Porque o homem, vocês vão entender, eu tenho que fazer essa defesa dele. O Arnaldo é corretíssimo, disciplinadíssimo. E quem cutucou ele foi o outro. Não cutuca, não que leva. Porque o Arnaldo não é homem de levar desaforo para casa, não. Tassiano é o mesmo Tassiano do livro Ave Cristo. Basta ver lá, a verve do homem é a mesma. Você acha que alguns séculos mudaram aquela fibra? Muda não. Aquilo é um leão. Ficou manso, mas é leão. Aí o Arnaldo falou assim, ô meu filho, quase que eu saí no tapa com aquele elemento. Aí Gustuzura apareceu, me pegou pelo braço, pegou minha mão, deu o braço. Esquece ele, esquece ele, esquece ele. Ô Gustuzura, como é que você aguenta isso? Aí ele me contou um episódio, quem era esse elemento no passado. Tem que ajudar ele, meu filho. Tem que ajudar ele. Aí o Arnaldo calou. O Arnaldo tinha tido um sonho, olha que curioso, em que ele viu a igreja de São João, lá em Lugdunum, que hoje é Lyon, na França, nas Galhas, onde o livro Ave Cristo descreve, o episódio que o Ave Cristo descreve, o romance de Emmanuel. Ele tinha sonhado que aquela igreja estava em Belo Horizonte e que ela ia até Ouro Preto, região metropolitana, que ela cobria os céus até Ouro Preto. Ele sonhou isso. Ficou calado, dizia que deu uma saudade nele. Saudade do tempo dele, da turma dele, dos amigos, da história. Dizia que deu uma melancolia na alma dele. E foi visitar o Chico. Calou a boca. Disse que o Chico estava lá, que aquele mundo de carta, separando carta por psicometria. Só punha a mão assim, ó, separava por assunto. Não abria as cartas, não. Psicometria. E que o Chico separando a carta, ele olhou, tinha uma janela aberta assim, ele fechou a porta. Aí o Chico virou para ele e falou assim, uai, Naldinho, acabou a saliva? Porque ele estava mudo. A conversa desse, que delícia, gente. Coisa de mineiro, né? Uai, Naldinho, acabou a saliva? Aí ele falou assim, Gustuzura, hoje eu tô meio melancólico. Aí ele vira do nada e fala assim, é por causa do sonho que você teve? Gente, Chico Xavier é impressionante.
Seu pai espiritual está aqui. Frei Pedro de Alcântara. Aí tem que ter uma explicação. O Quinto Varro, que é o pai do Tassiano, que luta por ele no Ave Cristo, reencarna como Frei Pedro de Alcântara. Ele foi confessor de Teresa d'Ávila, em torno de 1500 aí. Nessa época, olha que curioso, né? Tá todo mundo junto de novo, né? Nessa época, Joana La Louca era o Chico Xavier. Era a rainha de Castela. O Chico adorava contar essa história para os amigos. Quando ele foi para Uberaba, o Emmanuel mandou ele calar a boca, ele não contou. Ele contou isso para a Donda, que me contou. Ele me contou que foi a Joana Louca, como contou para o Divaldo, contou para os amigos de Pedro Leopoldo. Ele não escondia isso. Foram ver esse filme passar em Belo Horizonte, o Arnaldo que levou. O Arnaldo disse que a camisa dele encharcou, os lenços, teve que pedir lenço emprestado, de tanto que ele chorava. Porque era a história deles, depois que ele contou para ele. Era a nossa história. Porque Felipe El Hermoso era o Arnaldo na época, que morreu, e ela continuava a ver ele. E aí o Divaldo que me contou na casa dele, que o episódio é tão dramático, porque ele morreu de sífilis. Eu não sabia, o Divaldo que me contou, meu filho morreu de sífilis. Quando o Chico me contou que foi Joana Louca, eu fui pesquisar a história toda, diz o Divaldo para mim, lá em Salvador. E eu fui procurar as informações. Ele morreu de sífilis, meu filho, porque ele era muito sem vergonha. E aquela Joana amava, e ele era sem vergonha. E quando ele morreu, o corpo morreu, mas ela era médium, e ela via ele vivo. Então ela não aceitava que ele estava morto. E existia, diz o Divaldo para mim, existia uma lenda em Castela Velha, que se você percorresse todos os domínios de Castela, o espírito, ele ressuscitaria. O que Joana fez, meu filho? Rainha. Viajava de noite para ninguém ver, levando o corpo numa carruagem, aquele trem fedorento. E de dia pousava nos mosteiros, nos conventos, para esconder. Olha o sacrifício dessa mulher, por amor. E aí o Divaldo me contou a história, que eu nem sabia, eu nunca tinha lido, não vi filme. E aí eu conectei as informações, né? Interessante, porque o Chico contou direto para o Divaldo, né? O Chico contou para o Arnaldo estava lá, era a história deles. E aí o Chico, contando essa história, eu estou posicionando como que os amigos estavam juntos no mesmo período, porque estava lá o pai dele, que era o Frei Pedro de Alcântara. E aí eu fui saber, por informação do Arnaldo, que o Brasil colonial, eles tinham para o protetor do Brasil Frei Pedro de Alcântara, que se não tivesse aparecido a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não tivesse toda essa promoção, quem seria o patrono do Brasil seria o Frei Pedro de Alcântara, por causa da família real. Petrópolis se chama assim em homenagem a esse santo da Igreja Católica, que a família real tinha ele por patrono. Então aí eu fui conhecer um monte de bastidor da história, por causa da questão do Chico com seus amigos, das reencarnações. Então, quando eles estavam lá conversando, ele fala assim: o Frei Pedro de Alcântara, que é a reencarnação do Quinto Varro, seu pai está aqui. E olha o que o Chico fala para ele. Ele está dizendo, meu filho, que o seu sonho é verdade. A igreja de São João, que nós conhecemos lá atrás, no Ave Cristo, de tão grata memória, espiritualmente ela foi transferida para os céus de Belo Horizonte, quando a cidade foi criada. E o domínio dela vai pela região metropolitana. O Chico estava em Pedro Leopoldo, que é a região metropolitana. Vocês entenderam por que o Chico reencarnou ali? Por quê? E ele diz o seguinte: ali se concentram os baluartes que nós conhecemos no passado. Porque agora, na feição de doutrina espírita, o evangelho vai ser divulgado para o mundo. Aí você começa a conectar. Em 58, ele falando que deu o corpo. Ele levitou na cama, contorceu, pressão de espírito inferior. O Arnaldo dormiu na outra cama, que era do André, levantou, deu passe magnético. Ele demorou a baixar, sentou, chorou. Diz o Arnaldo que foi uma meia hora de choro, convulsivo. E que aí ele pegou na mão do Arnaldo e falou assim: Naldinho, os meus amigos estão me cutelando. Primeira informação. E os espíritos das trevas, contrários a Jesus e a doutrina espírita, não me dão trégua. Mas eu já falei para eles que nesta vida eu dei o meu corpo
para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Doutrina cristã. Para quem gosta de gueto, né? Cristã. Porque ele veio para exemplificar e trazer esse baluar, esse mundo de revelação. Então, quando a gente recebeu essa informação do Arnaldo, a gente olhou e falou assim, meu Deus, a obra está chancelada. Chancelada. Aí o Honório descansou. Porque ele tinha essa informação há mais de 20 anos e não contou nem para a filha. E contou para a diretoria da União e me esperou chegar para o lançamento para me contar, antes de lançar o livro. Aí a gente estava assim, em êxtase, né? Aí ele ainda falou assim, ô meu filho, porque quando ele gostava da pessoa, eu falava cachorrão, ô cachorrão. O Arnaldo fazia isso. Então ele ainda virou e falou assim, o cachorrão, falou o nome do irmão do Honório, né? Não vou falar aqui para não criar embaraço, né? O cachorrão do João Lúcio veio confirmar o que Gustosura me falou há mais de 20 anos, meu filho. Falou desse jeito. Então é bonito. Então essas coisas a gente vai passando. A gente vai passando. O João Lúcio escreveu mais 3 obras depois dessa. Cada uma de um cunho peculiar. Uma Sinal dos Tempos. Aí a gente foi para o Congresso 2004 na França e ele escreveu uma obra só em torno disso, desse movimento de espiritualização da Europa, Colônia de Lyon. E aí reviveu no passado, né? Então ele vai fazer essa conexão. Como é que é a Colônia de Lyon, Lugdunum, a história dela, o sangue dos mártires, como é que irriga aquilo. E termina o último sobre regeneração, né? Então, o João Lúcio foi o grande divisor dessa fase de mediunidade. Porque, assim, fazer texto filosófico, a pessoa fala assim, camarada inteligente, mas, gente, obra romanceada. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? E é impressionante, porque em 30 dias você compõe um livro de 40, 50 capítulos e com tanto personagem, com tanta entrosagem, com tanta harmonia, a gente mesmo não acredita. Você fala assim, como que pode um negócio desse? A gente tem assim, 1h30 todo dia, no máximo 2 horas. Aí você vai lá e escreve um capítulo inteiro. Você não tem que ficar raciocinando, pesquisar nada, olhar nada. É no fôlego. Aí quando a pessoa lê a obra, fala assim, mas espera aí. A senhora que foi durante mais de 20 anos a chefe de enfermagem do André Luiz, quando leu o livro, ela me procurou e falou assim, estou chocada. Como é que você, que não conhece o hospital, que não vive o seu dia a dia, descreve com tanta perfeição as práticas e os procedimentos que existem no hospital? Eu falei, não sei. Então, ela quis que a gente falasse. Eu estou contando o que mais me impressionou com essa tal de mediunidade, viu? Que expõe a gente, mas que tem o outro lado, né? O outro lado de bênçãos. Mas, que bom que eu fui útil, né? Enquanto a Honório esteve aí, era tudo muito pujante. Não que não seja agora, porque agora ele próprio escreveu, né? Aí foi para além e escreveu. Aí escreveu um livrinho para dar uma palhinha, o Evangelho por dentro, porque ele criou uma espécie de sistematizado que faz a pessoa estudar Evangelho e doutrina ao mesmo tempo. Porque ele dá as referências. Então, se a pessoa for estudar, ela aprende Espiritismo e Evangelho ao mesmo tempo. Ele deu uma ideia. Ele gostava dessas coisas. E o outro é um desafio, porque ele usou a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, pelo fio do pensamento espírita, sem citar fonte. Ele só pega Novo e Velho Testamento e começa a trabalhar os símbolos, os significados dos textos. Aí eu falei, aí que pirou mais a cabeça das pessoas, né? Mas estudioso gosta, né, Maria Helena? Então, são coisas que você fala assim, meu Deus, mas como que consegue? Os espíritos conseguem. A gente sentar não faz uma obra tão boa, mas eles têm uma visão fabulosa. Então, os médios têm que confiar. Não tem outra coisa para o médio fazer. Confiar. Entrar, entregar o coração. O Chico falava isso, o Arnaldo me ensinou. Falou, meu filho, toda vez que você tiver com dúvida, você vai lembrar uma coisa que Gustosura falava para os médios amigos. Enquanto eu fui dirigente, ele falava isso. Quando os companheiros tinham dificuldade, ele falava a mesma frase para eles. Fulano, quando o médium entra no trabalho, na reunião, e entrega o coração para Jesus, tudo é possível. Mas tem aí entregar o coração para Jesus. Se o coração estiver em casa, no trabalho, contra o dirigente, contra o médium, contra não sei quem, não tem jeito, tem que entregar para Jesus. Então, seja o que Deus quiser. Né? E vamos fazendo o trabalho.
Então, assim, aí vai. A obra de Dona Ivone. Eu recebi um livro dela que é muito apreciado, chama A Mediunidade Espírita. Esse livro, ele realmente chamou atenção. Ela estuda o livro dos médiuns. Ela seleciona trechos do livro dos médiuns e discorre sobre o livro. Ele é muito apreciado, tanto que está esgotado. A Dona Ivone, eu estava fazendo evangelho em casa, num dia sozinha. Aí, como minha mãe mora em Belo Horizonte, eu estava morando em Mário Campos, então eu fico sozinha em casa. Aí eu estava fazendo meu evangelho em casa, que é aos domingos, à noite, e estava lá, entregue e tal. De repente, o senhor Honório ria de mim. O senhor Honório fala assim, você é muito divertido, você é muito espontâneo. A gente que estuda, né, fica mais preciso com as coisas, mas você fala com muita espontaneidade. Eu virei e falei, senhor Honório, eu estava lá, intertido com a leitura, lendo o livro Boa Nova, um capítulo de Boa Nova. Eu estava lá no Boa Nova, lendo alto, e sabendo de que tinha companhia espiritual. De repente, na hora que eu olho assim, eu lendo, eu olhei, sem tirar o olho do livro, e vi a Dona Ivone entrar. Aí eu estou assim, como é que pode? Eu virei 2, minha cabeça era 2. Aí ele fica rindo de mim, né? E ela entrou, sorriu e falou para mim assim, eu estou te visitando, meu filho, que eu estou querendo produzir uma obra através de você, versando sobre mediunidade. E eu conversei com ela, falei assim, mas Dona Ivone, que beleza! E lendo o livro. Falei assim, na hora minha cabeça virou 2, eu falei assim, ô Wagner, é assim mesmo, meu filho, recurso de mediunidade, né? A mente tem poderes que só agora a gente está começando a vislumbrar, a compreender e tal. E aí ela combinou comigo. Ela falou assim, você tem tempo? Eu falei assim, de tarde eu não trabalho, eu trabalho até tal hora. Então, a partir das 3 horas da tarde eu estou tranquila. Ela falou assim, então nós vamos marcar. Então, vou fazer o seguinte, de segunda a sexta você está em casa? Estou. Então, nós vamos falar de segunda a sexta, porque eu sei que final de semana você tem atividade, e aí nós vamos produzir a obra. Eu vou te mostrar no livro dos médiuns o que eu quero de assunto, e aí nós vamos fazer. E foi assim que a obra nasceu. E aí, então, são peculiaridades, sabe, do processo mediúnico. Aí, de vez em quando, aparece os espíritos, igual a Norta, assim, ó, nós estamos cuidando, essa coisa de você trabalhar o dia inteiro, e viajar para trabalhar, e voltar, porque você está ficando muito esgotado. Mas nós vamos dar um jeitinho que nós precisamos produzir outras coisas. Falei, então tá bom, vocês ajudando, a gente dá conta. Porque vai ter sono igual eu, gente. Esses médicos têm muito sono, é uma tristeza, que eles ficam a trabalhar de noite, a gente não aguenta. Eu já até tentei sentar na mesa assim, mas fica assim, ó. E eles não dão um jeito de me levantar, então eu falei assim, então não é à noite, tem que ser no horário que dá mesmo, né? Mas então, só para a gente criar um recurso assim, para entender, cada médium é um médium, mas assim, as sensações, as percepções, elas se misturam, e a pessoa pode ficar em dúvida. Mas ao longo dos anos, por isso que Kardec fala que o médium experiente é o melhor médium, porque a gente tem que ganhar a estrada para ter discernimento, para ter as marcas. As marcas é que ajudam. Por isso que a gente não acredita em quem não vivenciou, quem não sofreu. Chega esse povo todo fantasioso, você fala assim, vamos ver se aguenta. Vamos ver se passa a primeira etapa, a segunda. É por aí, gente. Ao longo dos anos é que a gente vê, né, Maria Helena? Ao longo dos anos é que a gente vê. A perseverança é que faz a grande obra. Porque a gente se salva mesmo. Então é por aí. Mas já falei o suficiente de mim. Alguma coisa mais que vocês queiram perguntar? Você poderia falar um pouco sobre a mediunidade e a diferença para o processo mediúnico decorrente de obsessão? Bom, a mediunidade, gente, é intercâmbio, genericamente falando. Se a gente fosse falar mediunidade, é um seminário aqui de dias, porque não esgota, né? Mas toda mediunidade começa com processo obsessivo. Com quem que você sintoniza primeiro? Com as coisas mais pertinentes ao seu interesse. Aí eu vou falar para vocês um livro chamado Mediunidade e Sintonia, do Emmanuel, um livretinho assim. Ó. Ele diz assim, num dos capítulos, os operários abrem as estradas, pavimentam-na, para que as grandes autoridades transitem em carros confortáveis.
Ele está dando uma aula de como se adestra a mediunidade. Eu não estou falando por mim. Quem que abre mediunidade? O espírito te cutuca, que te persegue. Ele vai abrindo caminho no seu psiquismo. Você começa a perceber primeiro o atormentado, o infeliz, está passando mal. Vocês acham que o povo chegaria no centro espírita se não tivesse esses grandes trabalhadores, despertadores de necessidades espirituais? Então a gente fala assim, o obsessor está trabalhando, gente. O obsessor trabalha. Como a bactéria, o vírus, o bacilo. Porque eles acordam a gente para as necessidades que a gente tem de se preservar, de se cuidar. Então, o obsessor tem o papel da bactéria. Ele entra, faz uma bagunça. Aí você fica febril, vai para o hospital espiritual. Lá você vai receber orientação. Eles abrem estrada. Então, isso é compreensível. A obsessão abre o psiquismo. Só que nós vamos sublimando isso no tempo, até chegar na proposta espírita de mediunidade. Por que a Dona Ivone pôs o título? Nós perguntamos isso a ela, porque o professor Kleber Varandas de Lima, que revisava os livros na União, impecável, dedicadíssimo, ele virou e falou assim, Wagner, está faltando aqui alguma coisa, a mediunidade espírita. Aí eu perguntei para a Dona Ivone, ela disse assim, meu filho, a mediunidade espírita, nós pusemos essa adjetivação de propósito, porque o espiritismo é um marco na história da mediunidade na Terra. Porque mediunidade espírita não é um processo obsessivo, não é mediunismo. É quando você assume uma doutrina moral e vai se comportar de modo digno para servir a Deus e a seu semelhante. Eu falei, falou tudo. Aí ele respeitou. Ele falou assim, já entendi. É isso, a mediunidade espírita. Tem gente que fala assim, eu sou médium. De onde mesmo? Porque às vezes é médium de qualquer lugar, faz qualquer coisa, aí é folha de bananeiro. Soprou, vai. E isso a humanidade faz, velho. Estão cansados de ver aí os endemoniados, os atormentados. Vocês entenderam? Então, não é mediunidade a obsessão, mas que ela trabalha para ser mediunidade, trabalha. Porque essas forças vão minando o psiquismo do indivíduo. E ele vai, como que, aprendendo a ler vibração, a ter percepção. Se não for assim, ninguém começa, não. A gente começa na lanhada mesmo, né? E, por isso, a mediunidade ela é esse universo, né? De forma genérica, nós temos efeito físico, em que os espíritos entram no nosso mundo, e aqui os médiuns entram no mundo espiritual, de efeitos inteligentes. Foi assim que Kardec classificou. E é o maior tratado sobre o assunto, e único. Não existe outro. Até hoje não existe outro. É o maior tratado sobre o assunto na Terra. A doutrina espírita é libertadora, por isso que ela não pode virar um gueto religioso. Nesse sentido de ter dono, de impedirem o fluxo dela. O Chico disse que não acreditava que o espiritismo fosse substituir as religiões. Ele acreditava que os princípios espíritas iriam percorrer as artérias da humanidade. É por aí. Pode dizer. Deixa ela perguntar aí, que eu não entendi. Tadinho. Existe perspectiva de republicação da obra? Tem. Então, daí você pode nos avisar aqui na casa, Não, Rodrigo? Pode deixar, eu dou um aviso para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada. Pois é. Aí, tá vendo? A Maria Helena... Vou nem falar. Não é? Dona Ivone é fabulosa. O Arnaldo contava uns episódios, porque ela ficou na casa do Chico na década de 50, não sei que ano, durante um mês. E o Arnaldo era o dirigente. Então ele conta coisas lindas dela, da Dona Ivone. Então ele gostava muito dela e falava assim, minha filha, me conta aqui, por que é que você suicidou 2 vezes, minha filha? Lá no Tejo, depois no Sena. Me conta o que foi pior do suicídio. Você tem memória, minha filha? Assim, Arnaldo, ele me contando. Arnaldo, o pior do suicídio é aqueles peixes comendo a minha carne.
Arnaldo, aquilo é pavoroso. Os peixes comendo minha carne. Hoje você já pensou que pavor do espírito preso ao corpo e vendo os peixes comer? Eu falo assim, aquilo é pavoroso, Arnaldo. O que mais me atormentou foi os peixes me comendo a carne. Porque era como se eu estivesse comendo ela, né? Aí ele perguntou para ela assim, minha filha, mas por que você suicidou 2 vezes? Assim, Arnaldo, você não sabe? Por causa dessa bobajada de amor contrariado. Mas lendo a obra da Dona Ivone, a gente vê que realmente ela era danada. Não é? Ela era danada. Os romances que contam as vidas delas são lindos. E que romances, hein, gente? Médium para fazer aquilo tem que ter muito quilate. Nossa, mãe. Aí ele disse que quando ela foi para a reunião mediúnica, ele via as manifestações, disse que a primeira vez que ela manifestou foi um suicida do trem que perdeu a cabeça, ele na linha de trem, e diz ela que a Dona Ivone se atirou em cima da mesa, assim, desesperada, procurando a cabeça. Mas diz ele que capinou sentado. Quando viu aquilo, ele falou, meu filho, eu achei que eu tinha passado tudo com gostosura quando eu vi aquela médium. Porque a Dona Ivone sentia tanto, porque ela foi suicida por 2 vezes. Ela contou para Arnaldo, eu vou emendando os assuntos, gente, vocês me perdoem. Ela contou para Arnaldo que que ela sofria perto de suicida, porque ela disse que tinha uma vontade, quando parecia suicida, ela sentia a vontade de dar cabo da vida. É recorrente, né? É recorrente. A pessoa não tem vida por dentro e quer apagar tudo. E quer apagar, quer esquecer. Diz ela que o que ela mais sofria. Por isso, Chico a cognominou a heroína silenciosa, né? A gente entende por que o Chico falava isso. Agora, por que vocês acham que o Chico cognominou Divaldo de o trator de Deus? Não, o Chico com suas parábolas, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque o Divaldo é um trator mesmo, gente. Nossa Senhora, vou te contar. Homem forte. Ele vai que vai. E não vem não que eu passo por cima. É impressionante. Impressionante. O Chico sabia falar das coisas. Então, o Arnaldo perguntou para ela assim, minha filha, você com essa mediunidade, como que você pode sobreviver? Você precisa de um grupo espírita, uma reunião boa, minha filha. Ela falou assim, Arnaldo, você sabe por que eu não estou em grupo espírita trabalhando? Não, minha filha, por quê? Porque eu tenho o mesmo defeito que você. Falou, minha nossa, o que é? Eu sou muito doutrinária. Não aceita qualquer grupo. Por quê? Porque tem grupo que é fantasia, gente. Muita fantasia por aí. A Dona Ivone era muito séria. Você sabe que a Dona Ivone chegou a criticar o Chico? Muita gente não sabe disso, é bastidor de doutrina. Ela virou para o Chico e falou assim, Chico, você é essa bondade, essa ternura. Agora, porque você é isso, você está criando um modelo falso para o movimento. Você vai deixar uma marca difícil no movimento, Chico. Porque você é assim, singelo, puro, humilde. Só que o povo está querendo ser você e não é isso. Vão te copiar. Você está estragando o movimento espírita sem querer. Falou para o Chico. Mulher positiva. O Chico riu, minha filha. Deus abençoe, minha filha. Então, gente, é um povo bom demais. É de babar, não é? É um povo que a gente baba com eles. Mas então, a mediunidade é essa coisa. E assim, o tempo bom de médium que não... Gente, eles só prestavam serviço, né? Não tinha uma roupa diferente, não tinha nada de... primavam pela simplicidade. É uma marca muito bonita que ficou. Tem muita gente que vai chegar, que está chegando, que vai procurar isso. Não vai procurar o modelo novo de popstar, de tapete vermelho, de happiness, acontecimento, não. O povo vai vir procurando simplicidade, porque eles vão ser desataviados. Tem muito menino nascendo que já não está nem aí para esse sistema dos homens, não. Não liga para firula, não. Está vindo mesmo com o coração na obra, né? Mais alguma coisa, gente? Wagner. Nos atendimentos fraternos que a gente tem feito aqui, bastante recorrente, as pessoas vêm com uma demanda. Eu sou médium. O que eu faço? E às vezes pega a gente de surpresa, né?
E qual seria, na tua opinião, uma diretriz segura que a gente pudesse transmitir para essas almas com tanta dificuldade, pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento da doutrina, não sabem, acabam vindo para cá justamente que foram induzidas de uma certa forma, como você falou, que é o caminho, e a gente pudesse colocar como uma diretriz segura para que eles sigam nesse processo mediúnico? Eu vou lançar mão de uma ideia. Tem um conto do Irmão X, em que o Bezerra, recém-desencarnado, estava muito desiludido no além, porque começaram a pedir tudo para ele, né? Então ele estava meio chateado, e um dia ele estava caminhando espiritualmente ao longo de uma praia e refletindo sobre as responsabilidades que ele assumiu na encarnação, como esse baluarte espírita, e que as pessoas não entenderam a proposta. Ele estava refletindo sobre isso, quando de repente ele se viu acompanhado pelo o santo casamenteiro, Santo Antônio. E ele e de repente ele teve aquela surpresa agradável. Aí o Santo Antônio abraçou ele assim, e eles foram começando a dialogar. E Santo Antônio começou a dizer para ele: "Ô, meu filho, eu mais do que ninguém passei pela mesma coisa." E o diálogo é muito bonito, né? Retratado pelo Irmão X. Porque ele começa a dizer o seguinte, que nós não podemos nos impressionar pelas ideias iludidas das pessoas, pela limitação conceitual, de vida, de busca, mas que se eles estão batendo na porta, já é a abertura que a gente precisa. Então ele diz assim, a partir do que eles pedem, nós vamos começar a trabalhar o coração deles. É a porta de entrada. Em síntese, ele quer dizer isso. E ele vai falar que a partir daí nós vamos induzindo, inspirando, para que eles possam se construir, se educar e achar o melhor para eles. E ver que não era exatamente aquilo que eles pediam tanto, mas aquilo que realmente promove a vida no íntimo deles. Então eu estou usando esse caso porque a gente não pode virar para a pessoa e falar para ela assim, você quer estragar um médium ou estragar alguém que quer adentrar o espiritismo, é você dar um tapa na cara dele, logo que ele chega, em nome de ser doutrinário, ou com a alegação de ser doutrinário. Então você vira para ele, ouve o que ele está propondo, você fala, por exemplo, na mediunidade, fala assim, não, aqui é uma casa apropriada mesmo, para a educação da mediunidade, e realmente é uma responsabilidade grande, mas a mediunidade você pode criar um efeito, a pessoa que conversa deve ter registro, fala assim, a mediunidade é como uma usina de eletricidade, de energia elétrica. Essa usina, a gente tem que ter aquele cuidado de, ao produzi-la, conduzi-la pelas torres potentes e depois criar transformadores para que ela possa chegar na nossa casa de forma segura, para prestar serviço. Porque se você soltar essa energia elétrica toda, minha filha, você se destrói e pode destruir outras pessoas. Então a mediunidade precisa de cuidado, de zelo. E isso nós vamos te orientar. Aí devagarinho você vai fazendo o quê? Vão estudar, vão prestar algum serviço para a humanidade, para você começar a conviver com os encarnados que você vê, que daqui a pouco vem os desencarnados. E aí você vai preparando a pessoa. Porque nós temos que fazer o que o Honório falava, adequação. Você nunca vai encontrar ninguém com consciência. A gente esquece, às vezes, você vai fazer trabalho em determinadas regiões, e tem hora que a gente exagera a dose, né? Porque está tão acostumada a estudar, a pensar e tudo. Aí, quando você sai, a pessoa fala assim, nossa, eu quase não entendi o que você falou. Então tem que fazer adequação, né? Tem que procurar saber o inventário do público. Tarará. Então é isso. Nós somos aqueles que fazem contato entre a necessidade da pessoa e o mais alto. E a gente está fazendo isso porque a gente também precisa entender mais e melhor as coisas. Ao longo dos anos, a gente vai revisando muita coisa. Não tem muito tempo, nós recebemos na nossa casa, ligada até à nossa família, uma pessoa que eu nunca pensei que fosse se aproximar para ter um trabalho de educação e tudo. E nós começamos a lidar com a mediunidade dessa pessoa. E nós ficamos muito surpresos de ver, primeiro, a potência mediúnica da pessoa, que nunca encontrou um ambiente. Teve até em outras casas espíritas, até por orientação da gente, mas ela não conseguiu prosperar.
E nós tivemos que dobrar a paciência, a humildade que não temos e a solidariedade para poder conviver com alguém que está muito agitado, perturbado, além das próprias lutas internas, também agravado pela mediunidade. Se a gente não tivesse essa visão, a gente teria perdido uma grande médium. E essa pessoa ficou 3 anos, agora que ela foi embora. E, curiosamente, ela tinha um pé na Umbanda, e aí a gente foi vendo os conceitos, as entidades e tudo. E, ao longo do trabalho, o dirigente também não teve preconceito, e a gente foi vendo como que a gente foi conseguindo evangelizar o médium e os espíritos que o acompanhavam. Né? Com todo respeito, a gente fala assim, não estou melhorando espírito nenhum, mas eles vão se adequando ao trabalho. E aí, por exemplo, os hábitos que tinha, que quando recebia preta velha que tinha que cuspir, tinha que não sei o quê. Não precisa disso. Não precisa. O médium saliva muito mesmo e se engole. Dependendo da natureza. Porque o médium efeito físico, ele tem muita salivação. Aí a gente vai vendo até a natureza. Olha o que nós estudamos com essa pessoa. O que a gente aprendeu. Fabuloso. E a pessoa saiu inteirinha, respeitando profundamente a casa espírita, preparada para ir para uma outra, para onde ela mudou. E sem os cacoetes. Mas não teve agressão, não teve crítica, ninguém diminuiu nada. Né? A entidade realmente tinha muita sabedoria, fomos aferindo a sabedoria da entidade. Porque existe uma coisa que muita gente não sabe, que não é propriamente do espírito, é um cacoete do médium. Às vezes pergunta assim, mas o médium ele tem tanta facilidade para receber criança. Isso é do médium. Na maioria das vezes isso é do médium. É uma necessidade de... Mas tem menino de Angola? Tem menino de todo jeito. Tem menino lá no Lar da Bênção. Tem menino para todo lado. No mundo espiritual está cheio de criança que não pode voltar à forma adulta, porque às vezes é complicado. Tem explicação doutrinária para isso. Tem criança. Mas em trabalhos específicos não é ambiente para elas. Elas têm os momentos delas. Existe um discernimento em cima disso. E a gente vai observar que é muito do médium. E aí tem que trabalhar o médium. Tem que ir resolvendo essas coisas do médium. O Arnaldo falava que tinha muita paciência com o animismo. Porque a gente entrevistou ele várias vezes. A Federação Santa Catarina entrevistou ele quando o Ricardo Mesquita era vice-presidente. E ele foi a Belo Horizonte, gravamos. Eu tenho esse material todo. A gente ainda vai soltar isso. A gente está degravando com calma. Ele fez perguntas só sobre as experiências mediúnicas do Arnaldo como dirigente, tudo, os conselhos, o que ele viu, e tudo que ele contava com esses baluartes com quem ele viveu. Então, nesse depoimento, ele vai falar que perguntamos sobre o animismo. E ele explicou o seguinte, eu falei assim, meu filho, o médium que está preso ao seu passado, a um bloqueio, é tão necessitado quanto qualquer espírito. A gente tem muita paciência com eles. Eu nunca fui de destratar o anímico. A gente vai lá, conversa com ele, vai ajudando. E depois a gente vai dando os conselhos para o médium. A gente ajuda naquele momento do transe, porque é um transe. Quer ver onde que está isso? Perguntaram para o Chico assim, foi um pesquisador parapsicólogo, que a gente conheceu pessoalmente, já desencarnou há muitos anos. Ele perguntou para o Chico assim, Chico, a teoria da Lua, que está no livro A Gênese, ela é ultrapassada já na época de Flammarion. Por que essa teoria consta lá? Aí o Chico virou e falou assim, professor Henrique Rodrigues, é porque o espírito de Camille Flammarion é o mesmo Galileu Galilei. Ele retornou para colaborar com Allan Kardec, na área que lhe era peculiar. Olha que bonito. Então, de modo que quando ele entrava em transe com ele mesmo. Era anímico. Ele buscava a riqueza de Galileu Galilei que ele tinha na memória. Então, aquela teoria que ele diz ter psicografado é a memória profunda dele. É um transe anímico. Aí o professor, agora fechou. Agora faz sentido. Porque Kardec coloca hipoteticamente. Ele não fala que é aquilo. Ele comenta como algo que os espíritos trouxeram. E por um médium à altura. Ele era um astrônomo, Camille Flammarion. Ele continuou o trabalho de Galileu Galilei.
Galilei. Então, aí nós vamos entendendo os assuntos. Aí vocês estão vendo o que é o animismo? Isso é animismo. Então a gente vai esbarrar nisso às vezes. Tem que ter paciência. Nós estamos lidando com forças, né? Prato cheio para Maria Helena, que adora a área. Né? Já vem do passado pesquisando psiquismo humano. Então é muito bonito. A gente não pode ter preconceito. Nós somos cientistas. E gerenciando uma casa espírita, tudo é possível. Claro que a gente tem um padrão. Mas o padrão não é na pancada. Ele é conquistado. A gente pinça lá e traz. O André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: não exija que o outro suba até você, desça até ele e ensine o caminho. É o fiz-me como fraco para os fracos. E a gente gosta daquele caso do Chico, que a gente conta muito, né? O Elemento estava seguindo o Chico numa visita numa casa necessitada e ele saiu lá fora para fumar escondido. Deixou o povo rezando com o Chico lá e foi lá fora fumar. Só que o Chico sentiu necessidade de tomar um ar, deixou o pessoal lá dentro, saiu a francesa. O pessoal estava lá batendo papo com a família e tudo, e saiu a francesa. Quando ele chega lá fora, o cara estava... Aí o Chico olha, ele vê o Chico e ele fala assim... Aí o Chico olha e fala assim: não, eu também gosto, eu só não tenho tempo. Fiz-me como fraco para os fracos. Entenderam? Você quer falar? Gostaria. Obrigado. Queria lhe agradecer pelas ilustrações que nos fez, nos deixa muito tranquilos quanto a ouvir alguém com tanta experiência assim e riqueza de detalhes. Eu gostaria de saber, dentro dessa sua atualidade e vindo de um centro tão evoluído quanto Minas Gerais na área espírita, você traz alguma notícia para nós? Uma notícia de Eurípides, por exemplo. Teria alguma? Temos sim. Primeiro eu quero agradecer dizendo que se Minas Gerais teve tantos baluartes, tem muita assombração também. Não é privilégio, não. Mas realmente, assim, nós tivemos o Eurípides, Dona Ivone, Chico Xavier, né? E outras pessoas de menor conhecimento da comunidade, mas que marcaram. E a gente agradece a Deus. Segundo Chico, o Eurípides foi o escravo Rufo no livro Ave Cristo. E nesse episódio da colônia espiritual que está acoplada a Belo Horizonte, de algum modo, a região metropolitana de Belo Horizonte, o Chico explicou que ele é um dos dirigentes. Então existe ali um movimento pelo Evangelho Redivivo. E o Eurípides é um dos espíritos ao lado de Policarpo de Esmirna, de N. Pudens, que é da época do Ave Cristo, de Emmanuel, né? Esses espíritos. Então, o professor Eurípides ele tem uma marca profunda ali, naquelas regiões também, porque o Evangelho não é de Minas e para Minas, é o Evangelho que se irradia a partir de Minas. O projeto era esse. Aquelas montanhas ali guardam alguma coisa. O Chico disse que Minas não podia cair porque ele falou isso para o chefe militar do governo Francelino Pereira, que desencarnou há pouco tempo, o coronel Drummond, que era muito amigo do Honório e presidiu o Hospital Espírita André Luiz até meses atrás, dentro de um heroísmo, de uma capacidade, de uma humildade impressionante. E foi assim um grande líder militar que tem passado. E o Chico revelou para ele. Numa conversa, ele contou isso, nós gravamos isso, inclusive, depoimento, ele disse o seguinte, que a responsabilidade espiritual de Minas é muito grande, de modo que ele aconselhou, na época, a Corporação Militar de Minas Gerais a não fazer uma nova revolução, porque haviam acontecido duas, e segundo os espíritos orientadores do Brasil, foram as necessárias, que se eles fizessem, eles colocariam o Estado de Minas Gerais em situação muito grave. E ele disse o seguinte, que se Minas caísse, o país inteiro caía. Então são coisas, né? E ele dá notícias
do professor Eurípides à frente desse trabalho do Evangelho pelo Brasil. Na verdade, são os espíritos que trabalham sob a tutela de Ismael, que tem esse compromisso. O irmão X dá umas dicas assim sobre esses investimentos que foram feitos numa região do país. Cada um tem sua missão, né? Um expandir, o outro acrisolar, o outro elaborar. E a gente vai vendo isso pelo país afora. Mas o irmão X tem uma página psicografada pelo Chico em que ele fala de que Ismael estava naquela figura... Pedro estava visitando Belo Horizonte, no centro geográfico de Belo Horizonte, que é a Praça Raul Soares, que é uma cidade que foi planejada, embora tenha perdido o controle. Ele estava ali no centro geográfico, estava acontecendo o 3º Congresso Eucarístico Nacional da Igreja Católica. E o irmão X olhou aquele homem israelita e começa a entrevistar ele. Muita gente conhece essa página, que ela é muito bonita, né? E ele começa a entrevistar o Pedro, e o Pedro fala: Pedro, o Pedro daquele, de Jesus? Sim, sou eu mesmo, meu filho. Aquela simplicidade, né? O irmão X fica assombrado. Então ele começa a fazer umas perguntas para Pedro. E ele pergunta para Pedro: o senhor está aqui em Belo Horizonte para participar do Congresso Eucarístico Nacional? Aí ele abre o verbo, né? Meu filho, estou muito distante dessas vaidades, dessas questões. Eu estou observando a obra de Ismael no Brasil. Curiosamente, estava em Belo Horizonte. Estranho, né? E isso é muito bom, essa página, que foi na década de 60, porque tem gente que fala que Pietro Baldi é a reencarnação de Pedro. E não é. Não é. O Chico ajudou a gente a entender as coisas. Vocês entenderam? Não é. O Baldi já estava lá, na Itália, se preparando para o trabalho dele. Não era Pedro. E ele próprio falava que era. Então, vocês veem o equívoco, né, das pessoas. Ego é muito difícil, gente. Ego é muito difícil. O que o povo encarna de espírito, o que o povo desencarna, o que o povo fala que... Tanta besterol. Isso é muito temerário. Muito temerário. Então é preciso que a gente tenha cuidado. Mas o professor Eurípides tem uma dimensão que a gente fica a pensar, né? Mas é atuante. Atuante. Né? Tudo certo? Gente, eu quero agradecer o carinho de vocês, a acolhida. Eu preciso dizer que eu senti aqui uma extensão dos nossos grupos, da casa do Chico. Sinceramente. Isso aqui também é família de Chico Xavier. Quando eu digo Chico Xavier, não é porque a gente idolatra o Chico, não. Sabe aquela embaixada que existia com o Chico aqui na Terra? E que é inigualável? Não tem como falar. Eu não tenho dúvida que é um braço. E que brilhem, né? Que deixem brilhar essa luz. Muito obrigado. Que vocês continuem a ser. O Honório falava que o importante não é ser, é estar. O Honório disse o seguinte: ser é processo finalístico. Ele estudava isso à luz do Evangelho. Então a gente fica, não pode parecer, tem que ser. Mas se você não elabora, você não chega nesse ser. Então o Honório fazia um raciocínio bem doutrinário, que ele falava assim: não é ser, minha gente, é estar. Nós temos que estar com tudo que a gente tem de bom. Que a gente esteja com Jesus, com os bons propósitos, com consciência, para poder ser um dia. Aí a gente vai ser anjo, aí fala assim: eu sou. Aí é anjo. Como a gente não é anjo e não vai ser fora de época, é preciso saber estar. Esse fica o recado para a gente. Muito obrigado e muita paz.